Oi, pessoal, muito boa noite! Boa noite, Amazonas lindas! Estamos aqui para mais uma aula. Vamos lá continuar nessa preparação para encontrar o seu homem ideal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Por que você tem medo? Por que que o medo acaba te afastando de encontrar o homem ideal para sua vida, certo? Por que que você tem medo de não encontrar esse homem? É esse tema que a gente vai falar hoje. Eu espero que todas estejam muito curiosas, todos estejam com vontade, muita vontade de aprender, descobrir onde é que vocês estão errando, descobrir o que é que pode estar acontecendo para te fazer ter tanto medo. Vamos trabalhar em cima disso hoje. E quero que vocês saiam daqui, vocês vão sair daqui, na verdade, sabendo exatamente por que você tem esse medo, de onde vem esse medo e o principal, como eliminar esse medo. Tá certo, meninas lindas, amazonas lindas do meu coração? Vamos lá. Quem aqui tem medo? Vamos conversar um pouquinho primeiro. Quem aqui tem muito medo ou tem menos medo, mas tem medo de não conseguir encontrar o homem ideal para sua vida? Quem aqui tem medo? Ou quem aqui já teve medo? Já teve muito medo de não encontrar o homem ideal para sua vida? Achou sempre que estava com o homem errado, achou sempre que escolhia errado ou que fazia alguma coisa errada? Então, meninas, coloca aqui nos comentários. Quem de vocês, deixa eu colocar aqui o tema, vamos colocar aqui o tema das lives. Vamos falar sobre o tema por que você tem medo de não encontrar seu homem ideal. Gente, eu falo muito sobre homem ideal, né? Eu acho que vocês já me ouviram falando bastante. Por que você tem medo de não encontrar seu homem ideal? Isso, pronto. É isso, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre medo primeiro, né? E o que é medo? Medo é um sentimento ruim, pode ser racional e pode ser irracional, que faz com que a gente sinta ansiedade, com que a gente sinta receio, faz com que a gente sinta tudo isso. Receio de fazer as coisas, o medo, ele paralisa a gente. Ele faz com que a gente não tome o passo seguinte, não tenha a ação seguinte, que faz nos levar a qualquer meta da nossa vida. A gente tem uma meta de encontrar o homem ideal, mas às vezes o medo, ele paralisa a gente, ele faz com que a gente não dê seguimento, a gente não vá para a segunda meta, para a terceira meta, a gente não consiga ir no caminho ideal para a gente conseguir achar esse homem, para a gente conseguir chegar lá, né? São muitas nuances, muitas coisas que a gente precisa aprender até chegar lá. A Andrea tá dizendo aqui, achei sempre que estava com o certo e quebrei a cara, agora é que tenho medo. Exatamente, esse é um dos motivos, Andrea, pelo qual a gente sente muito medo. Então, eu quero trazer para vocês um pouquinho primeiro sobre o que é medo, né? Então, medo, como eu tô falando para vocês, é esse sentimento super ruim que a gente sente. A gente pode sentir medo de tudo na vida da gente, né? É algo racional ou irracional. Por quê? Irracional é porque muitas vezes a gente tem medo de algo que a gente não tá nem pensando ainda exatamente no que é aquilo. A gente simplesmente sente. A gente não tem razão para aquilo. Por isso que a gente considera irracional. Ou um medo que acontece racional, que é você vê um bicho que você sabe que uma cobra, um escorpião, você sabe que vai lhe fazer mal e você se afastar, tá? Só que aqui a gente vai falar dos homens. Homens, a gente poderia dizer que é um bicho também, né? Se a gente fosse dizer que a gente poderia dizer que é um bicho também. Mas a gente vai falar hoje sobre homens, certo? A Mayara também tá dizendo, eu tenho medo de se relacionar por traição em todas as relações, sofrer novamente. Maiane, a gente já falou em algumas lives, a gente vai continuar falando sobre esse medo da traição, tá? O quanto esse trauma, ele faz com que a gente tenha medo de se relacionar novamente. Mas é importante que você perceba por que que você tá tendo isso. Por que que você tá atraindo sempre o mesmo padrão? E existem vários motivos pelos quais isso pode ser justificado, tá bom, gente? Então,
O medo. Medo é falta de confiança em si mesma. Exatamente, Andréa. Medo, ele pode significar muito isso. Falta de confiança em si mesma. Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Saiu meu filtro lindo. Se vocês quiserem, eu tô usando ele agora. E se vocês não têm essa boca, tá? Porque o meu filtro, ele é super natural. Muito, muito, muito natural. Eu coloquei o mais natural possível. O nome dele é natural.morg. Ou vocês pegam aqui em várias postagens minhas. Tá bom, gente? Muito boa noite pra todo mundo. Eu já comecei a live. Boa noite, mas vamos dar continuidade aqui. Eu vou voltar só um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre por que você tem medo de não encontrar o seu homem ideal. Por quê? Por que você tem medo? De onde é que ele vem? Eu quero mostrar isso pra vocês hoje. Eu comecei falando o conceito de medo. Medo é um sentimento ruim que a gente tem, que pode ser racional ou irracional. Esse medo, ele paralisa, esse sentimento, ele paralisa a gente. Ele faz com que a gente não dê seguimento às nossas coisas. Com que a gente não dê seguimento para encontrar o nosso homem ideal, por exemplo. E aí a gente se pergunta, como assim, Morgana? Existem fases, existe medo que a gente sente de não sair com o cara, existe medo que a gente sente de dizer um não e ele acabar desistindo. Esse medo, esses medinhos, essa sequência de medo que a gente precisa cortar da nossa vida. A gente não pode ter esse sentimento em relação a isso. E o que é que faz a gente ter esse medo? As nossas crenças, a nossa carência. Eu vou falar tudo isso hoje, tá, gente? Vamos seguir um roteiro, eu vou falar tudo isso pra vocês. Boa noite, Vaninha, Paulinha. Bora enviar aviãozinho pro povo, exatamente. Vamos lá, gente, vamos enviar aviãozinho. Esse conteúdo foi feito com muito carinho pra vocês, tá? Oi, Luciana, Roberta. Vamos lá, gente. Então, esse é o conceito de medo que a gente vai ter quando a gente tá muito carente e quando a gente também está muito insegura. Algumas meninas já falaram, quem chegou agora já passou por isso? Já passou por esse medo tão grande? O medo tão grande de perder o cara que acabou perdendo? Como é que foi? Como é que foi pra você? Como é que foi com vocês? Gente, eu já passei por isso várias vezes, né? Antes de eu criar meu método, antes de eu entender como as coisas aconteciam, eu já passei por isso várias e várias e várias vezes. Vê se vocês se identificam. Eu acredito que vocês já tenham passado por isso também. Eu ficava com um cara e já aconteceu mais de uma vez, tá? Tô dando exemplo de um. Eu ficava com um cara e eu tinha tanto medo de perdê-lo se eu dissesse, não, hoje eu não vou sair. Mesmo eu tendo as minhas coisas pra fazer, eu ficava com tanto medo de perdê-lo, que assim, sempre que ele dizia que queria sair comigo, eu estava, 2 minutos eu estava pronta. Estava prontíssima. Não tinha compromisso que me fizesse atrapalhar. Não tinha, na época de faculdade, não tinha faculdade que me fizesse... Claro que eu não perdi aula, né? Claro que eu não perdi aula. Mas eu deixava tudo, deixava minhas amigas, deixava minha família para sair com o bendito lá, o cidadão. E assim, por medo, eu tenho muito, muito medo de perder. E gente, como eu falei pra vocês, o medo é algo que pode ser irracional e racional. Nesse momento, o medo pra mim, ele era irracional. Por quê? Eu não tinha muita noção do que era que estava me fazendo ter aquele medo. Eu não tinha nem noção do sentimento que eu tinha, que era o medo de perder. E eu quero que vocês reflitam sobre isso também. Será que o que vocês estão tendo quando vocês fazem isso, quando vocês dizem um sim sempre, é o medo de perder? É o medo de que ele não venha mais atrás? É o medo de perder mais uma oportunidade? Nossa, eu tô perdendo mais uma oportunidade de estar com aquela pessoa. Eu tô perdendo mais uma oportunidade de um menino que quer namorar. Será mesmo que ele quer um relacionamento? Será que esse cara quer mesmo um relacionamento sério? Ou ele simplesmente tá só saindo com você? Então, quando a gente tá carente, a gente não consegue entender isso, porque a gente não consegue escolher. Quando a gente tá carente, a gente fica muito mal, a gente fica se sentindo feia, a gente fica com a autoestima baixa, a gente acha que ninguém vai gostar da gente. Aí quando chega o primeiro cara, a gente já acredita em absolutamente tudo que ele fala. A gente coloca na nossa cabeça que ele vai ser o homem da nossa vida. A gente coloca na cabeça, a gente já começa a planejar nosso namoro, nosso casamento, nosso noivado, nosso namoro, nosso noivado, nosso casamento, os filhos correndo. Gente, eu já passei muito por isso, muito mesmo. Vocês já passaram por isso também? Essa vontade que a gente tinha de conhecer o cara numa festa, já achava que ele era o homem da nossa vida, já achava que era ele o cara que ia dar certo. Ele era o cara, né? Ele era o cara certo pra mim.
E aí, meninas, vocês já passaram por isso? Me conta aqui nos comentários se vocês já passaram por isso. Nossa senhora, foram muitas histórias, gente. Muitas, muitas, muitas histórias mesmo. História de... até em namoro mesmo. Em namoros onde... eu achava que tinha que viver a vida do outro. Porque vivendo a vida do outro, eu não ia ser deixada num relacionamento. Resultado, o fato de eu viver a vida do outro por medo fez com que eu perdesse. Gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Sempre que você tiver medo em um relacionamento, sempre que você tiver medo de perder, sempre não, tá? Desculpa. Vamos lá. Quase sempre que você tiver medo de perder num relacionamento, você vai perder essa pessoa. Por que que você vai perder essa pessoa? Porque o medo é um sentimento que faz com que o outro sinta. É um sentimento que faz com que a gente fique insegura, com que a gente fique vigilante o tempo todo. E esse medo, ele vai trazer ciúmes. Como a gente fica vigilante? A gente tem tanto medo que tudo, qualquer movimento que o homem faz a gente acreditar que ele já está se afastando um pouco. Se ele não der bom dia um dia, a gente já acha que ele tá se afastando e que a gente já tá perdendo. Aí o que é que a gente faz? Eu tenho que marcar mais presença. Eu tenho que ir na casa dele de surpresa. Eu tenho que mandar um presente. Ele gosta de chocolate, eu tenho que mandar chocolate. Ele gosta disso, eu tenho que comprar isso pra ele. A gente termina fazendo muitas coisas que não deveria fazer por medo de perder. E perde do mesmo jeito, gente. A gente acaba perdendo do mesmo jeito. Sempre criei muita expectativa e vivia muito pro outro, me anulando. Exatamente, Ivan. Exatamente isso. A gente termina vivendo muito pro outro, vivendo muito a vida do outro. Eu vivia a vida todos os meus namorados. Eu vivia a vida deles. O que eles determinassem era lei. Não assim, o que eles determinassem, vamos comer tal coisa ou tal coisa. Não, isso nunca aconteceu. Mas assim, ele não precisava nem fazer um pedido pra mim. Eu já estava lá pronta pra ajudar. O sucesso dele era... Eu ficava feliz simplesmente com o sucesso dele. Não importava. Então, tudo que acontecia com ele, tudo que acontecia de bom, o crescimento dele, pra mim era como se fosse suficiente. E eu ia me anulando o tempo inteiro. Eu ia deixando a minha vida de lado, eu ia deixando as minhas vontades de lado, e deixando as minhas amigas. E na verdade não era nem algo que eles pediam, era algo inconsciente. Então, gente, os homens que eu convivi foram muito bons, com exceção de 2. Os outros que eu namorei eram homens muito bons. Não, eles não eram más de coração, já eram maus de coração. Eles eram bons, eram meninos bons. Só que eu não tinha amor próprio. Eu não olhava pra mim. Eu não me amava. O fato de eu não me amar, o fato de eu não me ver dessa maneira, fez com que eu perdesse. Então, assim, não existe essa sequência. Se você dá muito pro cara, se você é muito bom pro cara, se você... é capaz de dar tudo pra ele. Se você é capaz de dar o seu tempo, você é capaz de dar o seu ombro pra ele chorar, você é capaz de dar a sua presença, você é capaz de dar muita atenção, você é capaz de dar tudo pro cara, você é capaz de dar sempre, se doar sempre, se colocar sempre em segundo lugar. Isso vai fazer com que ele olhe pra você de uma maneira diferente. A admiração que ele tinha por você quando vocês começaram a namorar, essa admiração provavelmente vai diminuir muito. E se diminuir a admiração, gente, pode chegar a diminuir até o respeito. Porém, se diminuir a admiração, vai fazer com que o cara olhe pra você de outra forma, vai fazer com que ele tenha menos interesse e vai fazer com que ele, muitas vezes, acabe terminando aquele relacionamento que poderia ser tão importante. Certo, gente? Gente, perguntinhas, coloquem aqui na interrogação, tá? Se vocês tiverem perguntinhas, podem colocar na interrogação aqui. E aí, eu quero dizer pra vocês, qual o momento que a gente mais erra nessa conquista, tá? Eu quero trazer pra vocês. Qual o momento que você mais erra nessa conquista? Você sabe qual o momento que você mais tá errando? Como assim, Morgana, tem um momento? Tem um momento sim. O momento de entender por que é que você tá errando. O momento de entender por que é que esse medo, ele vem e ele te abraça. Obrigada, Van. Esse aqui foi eu que fiz, não é do filtro não, esse aqui foi eu que fiz. Então, qual o momento? Desenhei aqui algumas coisas pra vocês. Vocês sabem qual é o momento? Alguém já falou aqui. Gente, o momento mais errado e o momento que faz com que a gente tenha muito medo
É quando a gente tá insegura. E eu tenho dito pra vocês, gente, se vocês estiverem inseguras, se vocês estiverem carentes, vocês devem primeiro melhorar disso tudo para poder sair com alguém, para poder dar continuidade com alguém. Porque senão você, além de não enxergar os pontos negativos daquela pessoa, ou seja, aqueles pontos que você não namoraria conscientemente, racionalmente, você não namoraria com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de personalidade, porque você não concorda com as atitudes dele, você não concorda com os valores dele. E a carência e insegurança, né? A gente tá falando da carência primeiro. E aí a carência faz com que vocês terminem ficando com qualquer um, ficando com o primeiro que aparecer, ficando com aquele cara que só diz assim, você é bonita, mas aí você sai com ele e vê a forma que ele trata o garçom de um restaurante, por exemplo. Você vê a forma que ele trata. Vamos supor, vou dar um exemplo pra vocês. Você é super honesta, certo? Super honesta, gosta de homens honestos. E aí você tá ficando com o cara e você sai com ele e chega a conta. E quando chega a conta, ele percebe que tem 2 cervejas a menos, 1 cerveja a menos, 2 cervejas a menos, sei lá, um petisco. E ele percebe e mesmo assim ele chega pro garçom e não fala nada. Ou seja, ele está se beneficiando daquilo quando ele poderia chegar e ser super coerente para o garçom e dizer, olha, você esqueceu de colocar isso daqui, acrescenta, por favor. O que é que se você tiver muito carente, e isso for um dos seus valores, você vai dizer, isso é besteira, foram só 2 cervejas, ele deve fazer isso só de vez em quando e tal. E aí, na carência, você não vai ver isso, você não vai perceber isso como aquele defeito que você abominava. Mas, gente, o que é que vai acontecer? Da mesma forma que ele é desonesto com esse garçom, ele vai ser desonesto com você. Por quê? Porque isso fala sobre um valor. Se a pessoa é desonesta com uma pessoa, a pessoa é desonesta com outra também. Se a pessoa é desonesta em uma área da vida, ela é desonesta em outra área também. Então, assim, até que ponto essa pessoa não está se aproveitando? Até que ponto não é uma pessoa aproveitadora? E vai se aproveitar de você no momento que você estiver super carente. E depois, será que vai mudar? Meninas, se vocês já estiverem se relacionando com alguém, tudo bem, vocês podem analisar, vocês podem tentar, ok. Mas com muito cuidado e muita coerência para perceber isso. Perceber quais os valores que você tem e quais os valores que esse homem tem também. Já fizeram o questionário do homem ideal para você, para sua vida? Gente, a gente precisa saber exatamente qual homem que a gente quer para nossa vida. A gente precisa saber quais são as características que ele tem. A gente precisa ter esse entendimento antes de se apaixonar. Eu tenho dito muito aqui, primeiro você é racional, depois você se apaixona, tá? Primeiro você escolhe diante da questão racional, ou seja, você já tem no seu caderninho de anotações todas as características que você quer que o seu homem ideal tenha, aquele que encaixa pra você. E como é isso, Morgana? Por exemplo, você adora ficar em casa, você é caseira e você vai ter na sua lista que você precisa encontrar um homem caseiro. Imagina se você encontrar um homem que adora balada, como é que vai ser? Você vai ficar indo pra todas as baladas que tiverem por aí, sem gostar? A mulher carente, ela faz isso, sabia? A mulher carente, ela faz exatamente isso, porque ela se molda à vida do outro. Então, uma mulher que adora ficar em casa, uma mulher que adora fazer programinhas de casal, jantar, ir pro cinema, assistir filme em casa, ficar juntinho, e ela conhece um cara que adora ir pra balada, que todo fim de semana tem que estar na balada, todo fim de semana tem que sair com os amigos, tem que beber com os amigos. Gente, vocês acham que esse relacionamento ele vai ser saudável pra essa mulher? Muitas vezes ele não é saudável para essa mulher, a não ser que aquele cara esteja disposto a diminuir. Porque tem muitos homens que vivem em baladas e aí quando eles começam a namorar, né, meninas, eles param de sair. Até porque eles estão saindo porque estão solteiros, né? Então isso é muito importante levar em consideração. Quando a gente tá carente, a gente não vê isso. E a carência faz com que a gente tenha muito medo. E o medo faz com que a gente tenha ansiedade. E a ansiedade faz com que a gente fique checando o tempo inteiro. E se você ficar checando o tempo inteiro se o cara gosta de você, você vai se decepcionar. Por quê? Porque ele não gosta de você? Não.
Muitas vezes porque você não vai entender. Porque você vai achar que aquela curtidazinha no seu story, aquela mãozinha, aquela reação que ele fez, é porque ele tá muito apaixonado por você. E às vezes não é. Ao mesmo tempo que você vai ver que ele postou com os amigos numa sexta-feira em vez de sair com você, e é porque ele não gosta de você. Também não é. A gente não tem provas, a gente não tem evidência suficiente para mostrar isso, certo? Por isso que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente está carente. A forma que a gente vai se relacionar com as pessoas e com quem a gente vai se relacionar quando a gente está carente. É muito importante a gente observar isso. Deixa eu ver um comentário aqui da Van. Marise está dizendo que insegurança é meu segundo nome. Nem tanto, né, Marise? Vamos diminuindo, estamos diminuindo. Ultimamente tenho me arrumado mais para não me sentir tão insegura. É válido, Van, é muito válido você se arrumar realmente para não se sentir tão insegura. Porém, tenta também se sentir segura independente de você estar arrumada, certo? Claro que dependendo do ambiente você vai se arrumar mesmo, né? Se você vai sair, você vai se arrumar mais. Se você vai ficar em casa, talvez você se arrume menos. Porém, você pode se arrumar para ficar em casa só para se sentir linda, somente. Só para se sentir mais linda ainda. Só que se arrumar também é algo muito legal. É algo muito bom de se fazer. Se você não tá se sentindo tão bem, se você não tá se sentindo tão bonita, você pode começar a se arrumar mais. Por quê? Porque isso vira uma bola de neve, gente. Aí você começa a se arrumar mais, aí o que é que vai acontecer? Você vai receber um elogio aqui, outro elogio ali, e você vai terminar conhecendo pessoas e vai terminar se sentindo muito melhor. Porque, gente, tem coisa melhor do que a gente receber um elogio? Acho que não tem, né? Não tem coisa melhor que a gente receber um elogio. Elogio seja do vizinho, seja do paquera, de quem for. O importante é que a gente vai receber o elogio e a gente vai ficar feliz com aquilo. E o que é que faz a gente receber elogio? O que é que te faz receber elogio? É você estar bonita, é você estar arrumada, é você estar com brilho nos olhos, é você ter conquistado algo, é você fazer uma boa ação. Essas coisas fazem a gente receber elogio. Então, se você não está recebendo tantos elogios, não está se sentindo bonito, não está se arrumando, faz uma coisa boa. Pratica uma ação que vai te deixar feliz, que vai te deixar bem. Faz uma doação, faz uma doação em dinheiro, uma doação em tempo. Doação em tempo, para mim, é uma das mais importantes que tem. Isso que vai te fazer ficar mais feliz, menos carente e com menos medo. E esse medo, ele vai ser levado para todas as áreas da sua vida. Inclusive, para encontrar o homem ideal para você, né? E é isso aí, gente. Boa noite para quem tá chegando mais. Maristela, Riso, Jailma. Oi, Jailma linda, Josiele, Zeneide, Naide, eu acho. Roberto, Wilson, Pati, Paulinho, enfim. Jaelma, enfim. Então, gente, é isso que vai fazer a gente tirar esse medo, né? Diminuir esse medo. O outro ponto muito importante, já foi falado aqui por Marise, é a insegurança. Gente, o que é insegurança? Eu vou contar uma coisa pra vocês. As pesquisas mostram, tá? Dados científicos mostram que a coisa que a gente mais procura em um relacionamento é segurança. Segurança é o que mais você vai procurar em um relacionamento. Não, Morgana, o que eu mais procuro é amor, o que eu mais procuro é atenção, o que eu mais procuro é compreensão. Tudo isso está envolvendo segurança. Tem pessoas que procuram um homem que tem uma condição boa. Está envolvendo segurança para ela não passar por necessidades. Tem pessoas que procuram um homem que seja muito atencioso, que esteja falando sempre com ela. Está procurando segurança para diminuir aquela ansiedade que ela tem se o cara não ligar. Tem pessoas que procuram homens que morem perto, não podem morar em outras cidades, que estejam disponíveis para vê-la muito. Segurança de atenção, de afeto, segurança de estar próximo. Então, gente, o que a gente mais procura em um relacionamento, vocês podem até achar que não, mas o que a gente mais procura em um relacionamento é segurança. Segurança, sabe de quê? De fidelidade. Segurança da gente tá aqui, você com seu parceiro. Segurança de saber que ele vai, mas ele volta. É essa segurança que a gente quer. De saber que o parceiro ele vai,
mas ele volta. Ele vai, mas ele não vai te trair. Ele vai, mas ele vai se comportar. Ele vai, mas ele vai estar pensando em você. Ele vai, mas ele vai se preocupar. Não é se preocupar em dar satisfação, mas é se preocupar com você. Então, gente, o que a gente mais procura em um relacionamento amoroso é segurança. Segurança. Segurança de que a gente está com uma pessoa que nos respeita. Segurança de que a gente está com uma pessoa que a gente fecha os olhos, dorme tranquilamente e ele vai estar lá, super bem. Gente, eu já namorei um menino da minha cidade, que o que dividia a gente eram 2 bairros. E eu não conseguia confiar nele. Não conseguia, até que terminou, né? Mas eu não conseguia terminar. Ou confiar. E já namorei com uma pessoa que morava em outra cidade, que também não é muito legal, mas enfim, em outra cidade, e eu confiava de olhos fechados, eu conseguia dormir. Porque confiança não é o que o outro faz. Confiança é o que você sente. Segurança é aquilo que o outro passa pra você. Agora, existem mulheres muito, muito seguras de si, que dizem que são muito seguras. Ah, eu sou muito segura. Eu sou uma pessoa muito segura. Eu tenho certeza que ele não faz nada, porque eu passo essa segurança. Sou uma mulher super segura, ele fala pra mim que eu sou super segura. Tudo na nossa vida a gente tem que pesar, a gente tem que medir. Nada pode ser exageradamente pra cima, nem pode ser exageradamente pra baixo. Porque quando as coisas são muito exageradas, elas saem do seu parâmetro normal. Que é normal, entre aspas. O que é normal? É o que a maioria das pessoas tem, tá, gente? É o grau que a maioria das pessoas tem. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa saber até que ponto a gente tá segura de nós mesmas. Vocês já ouviram falar mulheres que vivem dizendo por aí, ah, eu sou muito segura, eu sou 100%, ele não vai me trair, ele não vai fazer nada comigo, porque ele sabe que se ele fizer eu faço isso, fala aquilo outro. Gente, isso é uma falsa segurança. A pessoa tem tanto medo que aconteça alguma coisa, que prefere ficar falando. Sabe por quê? Quando a gente tá segura, a gente não precisa ficar falando. A gente só precisa demonstrar através de ações, através do que o outro faz com a gente. Uma mulher que se sente muito segura e o homem vem e faz alguma coisa pra ela e ela dá o troco, entre aspas, de pirraça, essa mulher que se dizia muito segura, ela é uma pessoa insegura. Ela é uma pessoa super insegura. A insegurança é muito mais do que você fazer pro outro, do que você se comportar. A segurança, ela fala muito mais de sentir do que se comportar. Boa noite, Regiane, Roselaine, Tati, doutora da autoestima Verônica, Caroline, Francine, Ana Paula, Elmorane, Patrícia. Pati, tá aqui? Maristela, acho que eu já falei Maristela. Então, gente, o outro ponto que faz com que a gente tenha muito medo antes desse medo é a insegurança. Então, como é que vocês se sentem, meninas? Vocês se sentem seguras ou vocês se sentem inseguras num relacionamento? Vamos lá. De 0 a 10, sendo 0 a maior insegurança que você tem na sua vida. E 10, o momento que você mais se sentiu segura. Qual é o teu nível de segurança com os homens? Qual é o seu nível de segurança com os relacionamentos? Coloca aqui o número, gente, pra gente ter uma noção. Qual o seu nível de segurança? De 0, você vai escolher um número, como você se sente, de 0 a 10. Sendo 0, você não tem segurança de forma alguma. E 10, você é muito segura. Qual o seu nível de segurança com os relacionamentos? Coloca aqui pra eu saber como é que vocês estão se sentindo agora. Gente, a insegurança, ela vem muito associada ao medo, ela vem muito associada ao ciúme, ela vem muito associada à autoestima baixa, tá? Autoestima baixa que a gente pode ter. Então, como que a gente vai fazer para melhorar? A gente vai fazer exatamente isso. A gente vai melhorar. Primeiro, a gente precisa de muito, muito, muito autoconhecimento. Depois, a gente vai melhorando a nossa autoestima. Por que autoconhecimento? Porque primeiro a gente precisa entender as nossas crenças. A partir do momento que a gente entende nossas crenças, a gente consegue quebrar essas crenças. Se a gente não entender, não adianta, a gente não vai quebrar. E meninas, eu digo a vocês, principal, número 1, que tá lá no pódio, principal, você precisa se conhecer, você precisa melhorar para si mesma e ter segurança em você mesma. Se você não tiver segurança em você mesma, você não vai passar segurança pro outro. Não adianta, você não vai passar essa segurança.
Vamos lá, gente, a percepção de vocês aqui. Marise falou que tá 3, tá bem baixo, né, Marise? Maiane tá metade, 5. Ana Paula, 5. Vão um pouquinho maior, 6. Thaís, 7. 7 já é um número muito bom, né? Em relação à segurança. E aí, o que é que faz vocês se sentirem seguras? Vamos lá. Quero que vocês analisem. Vocês, nessa área de relacionamento, vocês no momento, porque isso é uma percepção de vocês, tá, meninas? É como vocês se sentem. É como vocês acreditam que isso pode acontecer na tua vida, tá? Como está acontecendo, aliás, agora na tua vida. É como você se sente segura. Existem homens que a gente tem mais segurança do que outros que a gente tem menos segurança. E como identificar isso? Porque tem homens que eu tenho menos segurança e homens que eu tenho mais segurança. Aquele cara que você consegue falar tudo que você tem vontade é aquele que você está mais segura com ele. Aquele cara que você fala... você fica medindo palavras, você não sabe exatamente o que você vai falar pra ele, quando você deve falar, que fica pisando em ovos, é o cara que você está muito insegura, tá? De conviver com ele, certo? Então, eu acho que é fácil de vocês identificarem o que você tá segura e o que você tá insegura, tá? Aquele cara, olha só, vou dar um exemplo pra vocês. A partir do momento que você começar a contar uma história pra sua amiga e você dizer, amiga, sexta-feira, de 8 horas da noite, ele falou comigo, mas aí depois eu respondi e depois ele não falou mais. Aí quando foi de meia-noite, ele falou comigo, eu já tava dormindo, só vi no outro dia de manhã, mas eu só respondi à tarde de 11h59. E eu também só respondi com emoji, porque ele falou só 3 palavras. E fala até as 3 palavras. Quando você chegar nesse nível, pode ter certeza, esse é o primeiro sinal de muita insegurança. Muita. Nós mulheres somos muito detalhistas. A gente vai contar a história para as nossas amigas com muitos detalhes. Mas quando você tá insegura, você vai contar nos mínimos detalhes. Acontece com vocês, meninas? Quando eu me sentia muito, muito segura, eu contava nos mínimos, eu sabia exatamente o que tinha acontecido, a hora que tinha acontecido, onde é que eu tava, se eu tava deitada, se eu tava na sala, se eu tava assistindo televisão, o que era que tava acontecendo na hora. Eu sabia tudo. A gente sabe tudo. Quando a gente tá insegura, a gente sabe tudo. Então, são essas duas formas que você tem de identificar. O homem que você tá sentindo mais segurança e o homem que você tá sentindo menos segurança. Agora, vamos entender por que você sente menos segurança em determinados tipos de relacionamento, tá? Vamos entender isso. Vão estar dizendo, uma das coisas é quando eu vejo que o cara que realmente gosta de mim. Uma das coisas é quando eu vejo que o cara realmente gosta de mim. Sim, os caras que me sinto mais à vontade são os que consigo ser eu mesma. Exatamente. Você consegue ser você mesma, Van, justamente porque você se sente mais à vontade com o cara. E o que é que faz a mulher se sentir mais à vontade com alguns homens e ser ela mesma, ter muito, muito mais segurança, e com outros ela precisa ficar pisando em ovos? O que é que acontece? Por que que isso acontece? Aí eu vou dizer pra vocês, é exatamente por causa dos nossos esquemas. E o que são esquemas? Esquemas é um conjunto de crenças. Um conjunto de crenças vai trazer os nossos esquemas. Então, se você estiver se relacionando com um menino que ele ativa os teus esquemas de insegurança, você vai se tornar muito insegura. Se você está saindo com um homem que não ativa os seus esquemas de insegurança, pode ter certeza, você vai estar se sentindo muito segura com ele. E aí você pode perguntar, mas Morgan, eu não entendi ainda o que você quis dizer com meus esquemas de segurança estar ativado, meus esquemas de insegurança estarem ativados. É o seguinte, quando você se sente segura de alguma coisa, é porque você teve a sua infância, você teve a sua necessidade de segurança atendida. Os teus pais, os teus cuidadores, as pessoas mais próximas, eles atenderam às suas necessidades de segurança. Todas as vezes que você precisou, eles estavam lá prontamente. Agora, quando você teve pais que te deixaram insegura, quando você teve pais que trabalhavam muito, talvez, e você se sentia abandonada, não que você tivesse sido, tá? Mas você se sentia abandonada, ou até no teu primeiro relacionamento amoroso, e você se sentiu rejeitada, você se sentiu abandonada, você teve essa insegurança, você criou essa crença para sua vida. Então,
isso você vai precisar se refazer. Você vai precisar adquirir isso de alguma forma. E para onde é que a gente leva nossas primeiras relações de amor, que geralmente com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos avós, a gente leva para os nossos relacionamentos amorosos. E é isso que a gente vai procurar lá, a falta. O que faltou quando a gente é pequenininha, a gente vai procurar. Mas, e aí, Morgana, como é que eu faço para melhorar? Tô desesperada, Morg. Como é que sai dessa? A gente sai dessa trabalhando essas crenças. A gente sai dessa trabalhando todas essas nossas carências, essas nossas dificuldades, essas dificuldades que a gente tem. E é assim que ocorre. E aí, eu tenho uma história para contar para vocês. Deixa eu ler primeiro os comentários aqui. Dá mais boa noite. Oi, Tati, linda! Tati, minha nova amiga. Aline, Sara, minha irmã linda. Às vezes basta um fato, né? Acho que ela quis botar nem. Ela botou né. Nem, depois. Nem precisa ser... Isso, nem. Colocou embaixo. Nem precisa ser retirados, abandonos. Exatamente. Nem precisa ser abandono. É só um fato. Exatamente. Com meu namorado eu falo tudo que sinto. Ótimo, Thaís. É pra falar tudo que sente mesmo. Principalmente as necessidades. Gente, a gente precisa mostrar pro outro o que é que a gente necessita. O que é que a gente tá precisando. Se a gente tá precisando de mais atenção, a gente tem que falar. Agora, a gente não tem responsabilidade se o outro vai entender ou não vai entender. A gente não tem essa responsabilidade. A gente não tem, digamos assim, essa obrigação de saber se o outro vai nos entender ou se o outro não vai nos entender. Então, a segurança é algo muito importante para que a gente diminua o nosso medo para encontrar um homem ideal. Porque se a gente tiver medo, a gente vai ficar sendo barrada a cada momento. Se a gente tiver medo, porque a gente teve vários relacionamentos que não deram certo, aí a gente adquire um medo de se relacionar de novo. Mas o medo não é bem de se relacionar. O medo é da gente sofrer de novo. Do relacionamento acabar novamente e a gente acabar sofrendo. Vocês já passaram por isso, meninas? Eu passei uma fase da minha vida que eu tinha muito medo. Medo de me apaixonar, eu tinha medo de me relacionar com as outras meninas, com os outros meninos. E aí isso acabava fazendo com que eu não me relacionasse. Eu fugia, eu corria. E nesse momento eu tava me sentindo super bem, né? Ah, cara, nossa, tô super bem, melhorei, agora ninguém me segura. Eu tava super bem porque eu tava só. Eu não tava super bem porque eu tinha me curado daquela carência, daquela insegurança. Não, eu tava muito bem porque eu tava só. E se eu tava só, ninguém tava ativando os meus esquemas de insegurança. Ninguém. Como que eu ia ficar mal se esse esquema não estava sendo ativado? Não tinha como. A gente passa muito, muito por isso. E o medo que a gente tem de se relacionar de novo é muito grande. Muito grande. Isso mesmo, muitas vezes a Adriana tá falando, sim, Jailma também passou por isso, Marisa até hoje tem medo, né? Provavelmente já passou também por algumas coisas. Ah, eu quero dar uma boa noite para o meu amigo conselheiro, coisa mais linda. Feliz em você estar aqui. Pra Adriana. Parece que você está falando exatamente sobre mim. Que bom, né, Adriana? Porque aí a gente vai falar um pouquinho mais. E aí vai trazer coisas melhores pra vocês. Gente, eu posso fazer também uma live pra vocês, já que tem muita gente falando sobre esse assunto, tá? Medo de se relacionar novamente. Eu posso trazer essa live pra vocês. Mas deixa eu anotar, né, gente? Porque é muita coisa. Então, eu posso trazer só com esse assunto específico. Medo de se relacionar. Porque hoje a gente tá falando porque você tem medo. E depois eu posso fazer outra live que vai complementar essa, tá, gente? Já que essa aqui tem mais esse conteúdo do medo de não encontrar o homem ideal. O medo de não se relacionar, ou melhor, o medo de se relacionar de novo, com medo de sofrer, é um dos medos que fazem você não encontrar o homem ideal. É um dos medos que fazem você se paralisar. Você se paralisa. Gente, é o seguinte, eu tô aqui e eu tenho que perseguir toda essa jornada para chegar aqui. Aqui tá o meu homem ideal, o homem ideal pra minha vida. E daqui pra cá, o que é que eu tenho que passar? Quais etapas, quais fases que eu preciso passar daqui pra cá? São muitas fases, meninas, que a gente tem que passar. E são fases onde a gente precisa entender
Se a gente não entender, a gente não passa por elas. A gente não pode pular uma etapa. E quando eu digo pular uma etapa, meninas, eu não tô falando que a gente precisa demorar, não. Vocês sabem muito bem do que eu acho sobre o namoro, né? Eu tenho um vídeo que é um dos que eu mais divulgo, que é justamente como você arranjar um namorado em 50 segundos. Né? Que vocês já viram, eu já conversei com vocês uma live inteira sobre isso. Então, assim, não é que você precise demorar, não. Mas você não pode pular as etapas. Você tem que fazer as etapas. Quando você quer emagrecer, você quer emagrecer para ir para um casamento, você quer emagrecer para ir para uma festa. Você não passa aqui, daqui a 15 dias a festa, eu vou fazer um regime, não vou comer, vou fazer detox e tal. Ou eu vou pro carnaval, pronto. E aí você quer emagrecer, porque você vai pra um local de praia, vai colocar o shortinho curto, a barriga de fora e tal, e você quer perder uns 2 quilos, 3 quilos. Você não passa os 15 dias se policiando pra não... Olha só essa comparação, gente. Você não passa os 15 dias se policiando pra não comer tanta gordura, pra não beber, pra não ficar inchada. Você passa os 15 dias se policiando pra dar uma corrida. Você passa os 15 dias se policiando. Cada dia desses 15 dias, hoje é dia 1º, certo? A gente tá dia 1º. O carnaval é daqui dia 16, começa dia 16, por exemplo. Dia 1º, você vai fazer o quê? Você vai cortar o doce. A partir do dia 1º, você vai fazer os seus 15 dias. Dia 2, você vai tomar café, uma torradinha com queijo e um café preto. Você vai almoçar salada, enfim. Dia 3, você vai fazer a mesma coisa. Dia 4, você vai pra academia 2 vezes no dia. Você vai de manhã, você vai fazer musculação, você vai de noite porque tem uma aula de dança. Dia 5 você vai fazer outra coisa, dia 6 e assim vai, né? Vocês percebem que vocês estão fazendo uma coisa a cada dia pra chegar naquela meta de 15 dias depois? Quando eu falo pra vocês que as coisas podem ser mais rápidas do que são, quando eu falo pra vocês que vocês podem encontrar uma pessoa e cortar esse medo muito mais rápido do que elas são, é justamente isso, é não pular etapas. Você não vai pular etapas. Por exemplo, vou contar um exemplo de uma colega minha, muitos anos atrás. Ela queria ir para um carnaval e queria emagrecer. Ela tomou lactopurga. Ela tomava 2 lactopurgas por dia, gente. Isso daí resolve? Não resolve. Mas se você tem 15 dias, você não vai emagrecer horrores, mas você vai poder desinchar e cada dia você vai fazendo alguma coisinha. Morgana, o que é que isso tem a ver com encontrar o homem ideal? Se você, todos os dias, fizer alguma coisa por você, o pouquinho que seja, quando você encontrar um homem, quando você conhecer um homem que tem as características do homem ideal pra você, você vai conseguir reconhecer. E aí, Morgan, como assim? Vamos supor, eu quero... Desculpa, gente. Eu quero arranjar um namorado no São João. São João é bem propício pra arranjar namorado, né? Carnaval é mais difícil, mas São João é bem propício pra arranjar um namorado. E você tem um mês. O que é que você vai fazer? Você vai, primeiro, ver como que está a sua autoestima. Você vai ver como que está a sua carência. Você vai ver como está a sua segurança, sua insegurança. Então, você vai ter um dia inteiro para se analisar, tá? Você vai se analisar. Você vai ver como é que você tá. Aí você percebeu que você está precisando dar uma guinada nessa sua autoestima porque você está insegura, você precisa se sentir bonita. O que é que você vai fazer? A partir do dia 2, você vai começar a fazer coisas para se sentir bonita. Técnicas, se olhar no espelho, colocar uma maquiagem legal, tirar foto, fazer um book, se sentir bonita, emagrecer se você acha que vai precisar emagrecer. Você vai ter 30 dias para fazer isso, ok? Segundo dia, além disso, no segundo dia você já descobriu que precisa fazer isso, e aí você vai fazer a lista, você vai listar o tipo de homem que você quer se relacionar. Gente, é muito importante você listar esse tipo de homem. Você vai ter 30 dias para mentalizar nesse tipo de homem. Mas o que é que vai acontecer? Quando você chegar na festa, você vai estar preparada. Você não vai simplesmente conhecer um cara lindo, que você já sabe quem é, você já sabe a procedência, é um cara que não quer namorar, inclusive é um paquera que já te disse que não queria namorar. Você não vai ficar com ele. Porque se você ficar com esse cara que já te disse que não quer namorar e ele tá distante dos teus objetivos, você entendeu que você desviou da sua meta? A sua meta é chegar no cara ideal. Chegar no cara ideal pra namorar, pra se relacionar. Se você for encontrar esse cara conscientemente, gente, você vai desviar da sua meta. Aí você não vai ter foco, você não vai conseguir chegar lá. Não é tão mais fácil você ficar magra pra você se sentir bonita nesse mesmo São João? Então por que vocês também não fazem? Gente, é pra vocês. É pra vida de vocês. Vocês precisam levar em consideração que isso
é talvez muito mais importante do que você chegar na festa e se sentir magra, se sentir linda. Por quê? Porque você vai atrair todos os tipos de olhares. Você precisa estar focada, você precisa já ter mentalizado, você precisa já ter idealizado, você precisa já conhecer o tipo de cara que vai dar certo pra você. Terceiro dia. Gente, eu tô contando aqui as coisas que a gente tem que fazer aleatoriamente. Eu acho que eu vou criar um desafio pra isso, porque é muito legal a gente fazer isso. Todos os dias fazer alguma coisa. No outro dia, o que é que você vai fazer? Você vai... Acho que seria legal um desafio desse, tô pensando agora. Daria pra aprender bastante, mudar bastante. Terceiro dia, o que é que você vai fazer? Depois que você encontrou o seu homem ideal, você vai mentalizar nesse homem ideal e você vai colocar na sua cabeça, você vai começar a colocar na sua cabeça que você não vai se envolver com aquele cara que você percebeu que está atirando para todas as mulheres. Sabe por quê? Nós mulheres, a gente tem a mania de querer, os homens também, tá? A gente tem a mania de querer aquele cara que todo mundo quer. Tem um cara lá, lindo, todas as meninas querem, todas as suas amigas elogiaram aquele cara e aquele cara está sendo cortejado por todo mundo. Só que aquele cara, o que é que aquele cara faz? Aquele cara simplesmente dá em cima de uma, dá em cima de outra, dá em cima de outra. E você vai observando que ele tá dando em cima de todas as meninas. Pode ser que aquele cara seja o seu? Pode. Pode ser sim que aquele cara seja o seu. Mas você precisa ver a probabilidade. E o que é que te faz um cara ficar só com você um São João inteiro? É você se destacar na frente dele. Gente, deixa eu contar pra vocês uma história bem legal. Amandinha! Que saudade! Ô, gente, Fabiana, coisa linda. Eu vou criar uma lista. É porque a lista vai ficar mais superficial. Vou ver se eu crio uma lista ou um desafio mesmo pra explicar mais a fundo. Valquíria, Naíra, Siluli. Você é top, gosto muito de assistir você. Oh, coisa linda. Deixa eu só ver aqui, gente, os outros. Jaima, porque a gente acaba criando uma barreira e isso acaba deixando a gente em uma zona de conforto. Exatamente. É muito mais confortável, né, Jailma? A gente ficar sem se encontrar com ninguém porque a gente não vai correr nenhum risco. Morgana, o problema é que muitos de nós vêm de vários relacionamentos e relações frustradas. Exatamente, Adriana. Foi um dos motivos pelos quais eu falei. A gente vem de várias relações frustradas, ou a nossa vida, quando a gente era criança, que traz essa falta, ou de relacionamentos frustrados. Mas, gente, se vocês olharem aqui no meu Instagram, o que é que eu ajudo? Eu preparo mulheres desacreditadas no amor, ou seja, mulheres que já passaram relações muito frustradas, a atraírem o seu homem ideal, tá? A entenderem. Gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Olha só, uma história que aconteceu isso, de posicionamento, tá? Organizei uma festa, isso tem muitos anos, organizei uma casa, São João, aqui no interior a gente tem um São João de Patos, tá? Cidade do interior, que é muito legal, a galera aluga casas grandes, sabe? O pessoal aluga, tira tudo das casas, dono das casas, aluga, a gente leva uma galera. E a gente foi pra esse São João. Chegando lá eu me encontrei, já tem os grupos de WhatsApp, né? Na época acho que não tinha WhatsApp, eu acho que era pelo Facebook que a galera se conhecia. E aí a gente foi pra essa casa no São João. Quando chegou nessa casa, tinha um menino de Recife, lembro muito bem dele, não vou citar nomes aqui, mas lembro muito bem dele. E esse menino, ele ficou comigo, a gente ficou, assim que ele chegou, a gente já tava conversando antes, assim que ele chegou, a gente ficou. E ele ia passar, digamos assim, uns 5 dias lá, e depois ele ia pra Campina Grande, e ia passar mais uns 5 dias, que o pessoal às vezes divide o São João aqui. E aí ele foi pra essa casa, e a gente ficou, gente, eu lembro como fosse hoje. E a gente ficou o primeiro dia, o dia todo, que lá tem festa de manhã, tarde e noite, né? A gente ficou o dia todo. Ele chegou à noite, eu lembro que ele chegou tardezinha de noite. A gente ficou nesse dia. No outro dia, a gente ficou também, tipo, digamos assim, ele chegou na sexta-feira à noite, de tardezinha a gente ficou até de noite, foi pra festa. No outro dia, a gente ficou o sábado junto o dia todo, até o finalzinho, até o final, eu acho, do dia. E no domingo, a gente ficou até de tarde. E ele tinha mais 2 dias pra ficar lá. Só que ele tava o tempo inteiro comigo, a gente tava na mesma casa, a gente tava indo pras festas o tempo inteiro comigo. Minha gente, eu vou contar pra vocês o que foi que eu fiz. E vocês façam também, façam algo parecido. Olha só, palhaçada, viu? Palhaçada. O cara, simplesmente, a gente vinha se falando já há um mês, mais ou menos. Chegou lá, a gente já teve meio que combinadinho, já tava se interessando um pelo outro e tal. Chegou lá, a gente ficou bonitinho, sexta-feira, bonitinho, sabe? Quando foi no domingo, a gente ia pra um lugar chamado Coreto à tarde, ficava até tardezinha. Aí, geralmente, a gente ia em casa, tomava banho, jantava e voltava pra festa da noite. E o cidadão chegou pra mim e disse, Morgana,
Quando tava acabando já essa festa a gente tava bebendo lá e tal, quando tava acabando essa festa de tardinha pra de noite, 6 para 7 horas da noite. E o cara chegou pra mim e fez: olha só, eu vou pra Campina daqui a 2 dias. Eu gosto muito de você, gosto muito de estar com você, mas vamos combinar uma coisa? A gente vai pra casa, vai se arrumar, vai jantar. Vamos combinar da gente passar esse outro tempo hoje à noite sem ficar? E amanhã? Ele falou isso pra mim, né? Aí eu disse: rapaz, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, não. É mentira que eu tô ouvindo isso. Aí eu cheguei pra ele, eu fiz assim: fulaninho, não precisa esperar pra gente ir pra casa, não. Você pode estar livre a partir de agora. Pode ir, tranquilo. Minha gente, este menino, instantâneo, meu Deus, se eu tivesse a cara dele, este menino, ele ficou branco, ele ficou sem entender como eu tinha tido aquela reação. Como que eu tinha tido aquela reação? Porque ele chegou pra mim e disse: a gente vai pra casa, quando a gente voltar, então cada um fica pro seu lado. Não me interessava aquilo, eu não tava fazendo uma coisa automática. Não ia chegar em casa: tá bom, tchau, viu? Tchau. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz: não, meu filho, você pode ir agora. Aí ele pegou e fez: peraí, eu vou aqui comprar um negócio. Ele estava bebendo o tempo todo, gente, ele foi comprar um refrigerante, ele ficou tão nervoso, ele foi comprar um refrigerante. Aí ele voltou e fez: não era isso que eu queria dizer. Eu disse: agora quem não quer mais sou eu. Aí ele pegou e saiu. Gente, você não tem noção. Aí eu voltei pra casa, ele ficou lá, ficou bebendo com os meninos e tal, os amigos dele. Foi influência dos meus amigos, não sei o quê. Eu sei que teve um pouco, mas a responsabilidade é toda dele, problema dele. E aí ele chegou lá na casa de noite, tentou falar comigo, eu disse: olha, eu vou dormir. Se quiser amanhã a gente se fala. Nem fui pra festa nessa noite, porque eu tava muito cansada. E a gente foi dormir. No outro dia, gente, quando eu acordei pela manhã, esse menino estava com rosas pra mim. Ele não foi comprar na floricultura, ele pegou na rua. Mas ele chegou com rosas pra mim, me pedindo desculpa na frente de uma casa de 40 pessoas. Gente, foi a coisa mais engraçada. Aí, quando ele saiu à noite, nesse dia ele saiu à noite, e ele conheceu umas meninas. E ele chegou pra mim dizendo de manhã: Morgana, senti tanto sua falta, me desculpa, não sei o que. Olha, eu fui à noite e não fiquei com ninguém. Só fui conversar com as meninas, os meninos estavam ficando, os meninos falaram que eu tava estranho, que eu não tava ficando com ninguém e tal, não sei o que. E ele me contou isso no dia de manhã. E aí eu disse: essa mentira dele, não acreditei, né? Mas aí eu digo: a gente tá ficando, tá legal e tal. Fazer as pazes com ele. A gente fez as pazes e continuou o outro dia inteiro. Quando a gente chegou na festa à noite, a gente encontrou com 3 meninas. E as 3 meninas chegaram gritando: eita, olha ali, eita, essa tua noiva, essa tua noiva. Eu disse: como assim? Aí ele fez: eu não disse pra você? Eu tava aqui ontem e quando as meninas vinham atrás de mim, eu dizia que estava Eu dizia que tava triste porque tinha brigado com a minha noiva tava em casa e por isso eu não ia dançar com ninguém. Gente, ele tinha falado a total verdade pra mim. Mas, gente, vocês viram o meu posicionamento? Se eu tivesse tido outro posicionamento, se eu tivesse dito: não faça isso não, caramba, sacanagem e tal, e tivesse falado dessa forma, o cara, ele ia dizer: desculpa, tal, e me dá um e dizer: eu vou ali, já eu vou ali, já eu volto, tal. Ele ia fazer isso, entendeu? A probabilidade dele fazer isso é muito grande. Mas vocês veem como é o posicionamento, gente. Como o posicionamento da gente importa. E assim, se ele saísse e fosse ficar com outras meninas, principalmente as meninas da casa, talvez, eu ia ficar triste. Mas pelo menos eu mostrei a que veio. Eu mostrei a que veio. E assim, tava super interessada por esse menino, ele fez isso e a gente continuou ficando. Mas aí, o que é que aconteceu nesse momento? É o que eu digo pra vocês. Eu me destaquei em meio a tantas mulheres, certo? É isso que a gente precisa fazer, se destacar em meio a outras mulheres. Eu me destaquei porque eu era mais bonita? Não. Eu me destaquei porque eu era mais interessante? Não. Tinha mulheres muito bonitas, muito interessantes lá, com certeza. Eu me destaquei por causa do meu posicionamento, porque eu não tive medo de perder. E eu não tive medo mesmo. Eu não simplesmente disse: eu não posso demonstrar medo, então não vou dizer a ele que eu não tô nem aí. Não. Foi o meu posicionamento que fez eu me destacar na frente de todo mundo. E aí terminou o São João, o tempo que ele passou lá só comigo. Ele não queria mais sair com ninguém, ele não queria mais olhar pra ninguém, e ele só queria ficar comigo o tempo inteiro. Eu me destaquei. A gente morava em cidades diferentes, se encontrou lá, a gente não chegou a namorar, mas a primeira oportunidade que ele veio pra João Pessoa, mesmo em farra, em uma festa grande que tinha aqui em João Pessoa, primeira pessoa que ele entrou em contato, ou melhor, a pessoa que ele entrou em contato, né, talvez, não sei, foi comigo. Ele já vinha avisando antes: olha, tal data eu vou estar aí, tal data eu vou estar aí, já organizando tudo, pedindo pra eu estar livre e tal, enfim. Gente, vocês veem como o posicionamento muda
como muda muito. Eu poderia ter sido a Morgue que ia falar pra ele, caramba, que sacanagem, a gente vem conversando há um tempão, a gente vem fazendo isso, vem fazendo aquilo outro. Mas não, gente. Eu falei isso, fiquei lá dançando e ele insistiu. Não, eu desisti. Não, eu não pensei direito. Só porque eu falei isso. E aí eu disse, não, agora quem não quer sou eu. Por favor, saia daqui. Aí eu fiquei com raiva, sabe? Eu fiquei chateada, mas o máximo que eu disse foi, por favor, saia daqui. Gente, que noção. O cara não espera por isso. Ele não esperava por isso em momento algum. Ele não tinha a mínima noção que eu fosse fazer isso. Mas isso é, exatamente, já é meu autocontrole, mas também é autoestima, autoconfiança. Isso é muita autoconfiança, muita segurança. Eu tava segura do que eu queria pra minha vida. Eu queria estar só com ele. Se ele não queria estar só comigo, problema dele. Mas eu queria estar só com ele, certo? Você é exemplo pra mim. Obrigada, Fabi, linda. O pessoal tá entrando aqui. Nossa, isso aconteceu comigo. Ele me procura até hoje. Pois é, Thaís, me procura até hoje, tá vendo? Iago, lindo. Meu aluno lindo, meu ex-aluno lindo. Agora ele já tá até dando aula. Maria Fernanda, que prazer ter você aqui, minha linda. Gente, então como eu tava falando pra vocês, do dia 1º até o dia 30, você se posiciona, você começa a entender todos os passos que você precisa ter pra se sentir preparada pra atrair o homem ideal pra você, pra sua vida. Mas você precisa dizer não pra si mesma. Nesses 30 dias que você está se preparando, não precisa ser pra festa. 30 dias que você diz, eu vou tirar 30 dias agora, vou focar em mim, vou melhorar, depois eu me relaciono com alguém. Nesses 30 dias é o momento onde o cara chega pra você, liga pra você de 11h30 da noite e diz, vamos sair, tô morrendo de saudade e tal, numa quarta-feira, vamos sair. E aí você ter o autocontrole de dizer pra ele, não, eu não vou. Porque amanhã eu trabalho, porque amanhã eu tenho aula, porque amanhã eu dou aula, porque eu tô assistindo aqui uma série que gosto muito de assistir, eu quero muito assistir, então eu não vou. Infelizmente, meu lindo, eu não vou poder ir. É você saber dizer esse não, é você conseguir dizer esse não. Isso é muito, muito importante de ser feito. E, gente, é o que eu digo pra vocês, desafios são desafios com nós mesmas. Nesse caso, o desafio é nosso, é com nós mesmas, é com o nosso interior, certo? É isso que acontece pra gente. Vamos lá. Muitos de vocês já falaram que já passaram por isso, né? E como eu vou me livrar disso? Eu trouxe 3 pontinhos pra mostrar pra vocês. Primeiro, você vai ter que identificar se o seu sentimento realmente é de medo. Então, vamos lá. Como você vai descobrir e melhorar por que você tem medo de não encontrar seu homem ideal? Primeiro, identificar se o sentimento que você tem é medo mesmo. Às vezes a gente tem medo e a gente não identifica. A gente não sabe de onde é que vem aquilo. A gente termina sem nem identificar, sem nem entender o que é que está acontecendo. Mas é medo. O medo pode ser gerado por carência, o medo pode ser gerado por insegurança, certo? Segundo, você vai analisar quantas vezes você já fez isso em sua vida. Quantas vezes você já teve medo? Quantas vezes você já disse um sim porque você tinha medo de perder? Quantas vezes você já disse um não porque você tinha medo de perder também, certo? E o terceiro ponto é trabalhar em cima dessas crenças. Trabalhar em cima dessas suas crenças. Gente, eu tenho uma aluna da turma 1. Isso, nunca vou esquecer. Da turma 1, coisa mais linda. Essa minha aluna, ela fez o curso e mentoria comigo. Gente, ela mandou um super depoimento pra mim, dizendo assim, eu lembro mais ou menos do depoimento. Morgue, eu tô eufórica, eu preciso lhe contar. O depoimento dela era mais ou menos assim, Morgue, eu tô fora, eu preciso lhe contar isso. Na época, a gente tava sem sair muito, eu acho que tava começando a pandemia, não lembro exatamente. Eu sei que... Não, tava começando, tava mais pra... Enfim, as pessoas estavam se falando muito pelo WhatsApp. E muito por aplicativo também. E ela disse pra mim, Morgue, a qualidade de homens que tem me procurado no Instagram, no aplicativo, ela mudou a qualidade, do assunto, alguma coisa assim, dos homens, mudou 1000%. Ela disse, aumentou 1000%. Ela mudou o posicionamento dela, a gente analisou a rede social dela, que era o Tinder ou era o Happn, não sei exatamente. A gente analisou, ela mudou o posicionamento, ela melhorou a ansiedade dela, porque ela falava com eles e ficava esperando, toda hora olhando o celular. E a gente foi trabalhando essa crença dela. Como a gente foi trabalhando essa crença dela? Fulaninha, não vou falar o nome aqui, Fulaninha, não pode olhar.
não deve olhar. Você deve ver a intenção. Se você tá olhando só no intuito de ver se ele falou para diminuir tua ansiedade, não olha. Se você tá olhando porque você tá curiosa, porque você quer saber, porque você quer falar, se quer ver se outras pessoas falaram com você, aí você olha. Que o que vai mudar uma coisa ou outra, o que vai tornar crença é a intenção. Tá? O que a gente vai entender se é crença é a intenção. É o mesmo que você ligar para um paquera que sumiu. Qual a sua intenção de ligar? É saber por que ele tá sumido? É saber por que ele tá distante? Ou é porque você tá preocupada, você tá com saudade? Depende da intenção. E dependendo disso, você vai fazer ou não. Tá bom, meninas? Então, esse foi o tema de hoje. Por que você tem medo de não encontrar seu homem ideal? As duas principais coisas, só que tem mais, tá? As duas principais coisas. Carência e insegurança. O que você deve fazer? Primeiro lugar, identificar se esse sentimento é de medo mesmo. Segundo lugar, analisar quantas vezes você já passou por isso, que devem ter sido muitas. Eu passei milhares, incontáveis, eu acho que não dá nem pra contar. Eu já identificava que era medo, então pra mim era mais fácil contar, é mais fácil saber. E terceiro, trabalhar em cima dessas crenças. Gente, isso funciona muito. Nossas crenças têm que ser quebradas, mas a gente precisa identificar quais são essas crenças. Acabei de dar um exemplo para vocês de uma aluna minha da turma 1, que ela disse que o nível de conversa modificou muito na vida dela, que ela disse que os homens que procuravam elas eram homens muito mais interessantes, totalmente diferentes daqueles que ela já conhecia. Só que ela seguiu o passo a passo, gente. Todos os dias, durou 30 dias. Ela fez tudo em 30 dias. E com 15 dias já tinha mudado muito a mentalidade dela. Mas ela fez todas as atividades, que eram simples, mas ela foi super coerente, super disciplinada. E, gente, tanta novidade da turma 3 pra passar pra vocês. Sábado a gente vai ter mais uma mentoria com as meninas, vai ser muito especial. Tô preparando algo muito especial pra elas. Passa muito rápido, né, Van? E é isso, minha gente. Aguardo vocês quarta-feira. Amanhã eu vou fazer uma live, mas é porque eu vou ser convidada, mas também vai estar aqui no meu Instagram, tá, gente? A gente vai falar de autoestima e nutrição, atividade física. Mas a gente vai falar de autoestima, mas essa parte de autoimagem. Vai ser amanhã, eu acredito que vai ser às 9. Como eu sou convidada, eu não lembro exatamente o horário, mas eu acho que é às 9. Mas também vou transmitir pelo meu. Tá bom, gente? A gente se vê próxima quarta-feira. E eu já tô com planos de aumentar mais um dia de live para vocês aproveitarem mais, tá bom? Faz tempo já que eu venho com esse planejamento, se Deus quiser vai dar certo, tá bom? Tchauzinho, meninas, fiquem com Deus, cuidado que a nova variante tá aí, a gente precisa ter cuidado mesmo, muito cuidado, principalmente com os nossos pais, com os nossos avós, vamos preservá-los e preservar a gente também, né? Um grande beijo, fiquem com Deus, namastê pra todo mundo, tchauzinho.